maneiras mais fáceis de se cometer um abuso sexual é o próprio dentista, porque ele às vezes ele tá quase deitado em cima do teu corpo. Eu lembro que uma vez eu tive, há muitos anos atrás, um dentista que ele tinha uma mão que não era mais correta, não. Eu lembro que eu fui uma vez lá e nunca mais fui, porque o dentista, às vezes, só no ele vai fazer colocar a mão nele ali, ele apoia o braço de uma forma que ele pode estar tocando em partes que ele não deveria estar tocando. Então, isso é uma forma de abuso sexual, né? Daí, quando eu vi esse do dentista, eu até me lembrei dessa situação. E é uma coisa que a gente não fala, né? Por exemplo, a gente teve o caso de casas espíritas, né, aqui no Brasil, de pessoas dentro da religião espírita, assim como a gente sabe que tem, né, infelizmente, padres que cometeram abuso sexual, professores, em todos os lugares, infelizmente, pais, né, babás. Então, o abuso sexual ele pode acontecer de várias formas, como eu falei. Existe também hoje muito a questão da pornografia infantil, né? A gente precisa conversar com as nossas crianças, a gente precisa ter esse canal de comunicação aberto com elas, a gente precisa investigar os sites que as nossas crianças estão visualizando, a gente precisa saber qual é o conteúdo que elas estão trocando na internet, tá? Lembro que uma vez eu estava na casa de uma amiga com uma filha pré-adolescente e a menina tomou banho, estava fechada no quarto, só de toalha na internet. Isso é perigoso, né? Porque com quem que ela está falando do outro lado? Será que não tem uma pessoa do outro lado induzindo ela a estar de câmera aberta, de toalha, uma pré-adolescente? Então, nós temos que ter esses cuidados com as nossas crianças. Nós precisamos abrir esse canal de comunicação, nós precisamos ter uma amizade grande com as nossas crianças, para que elas nos falem. A gente precisa conversar com elas, saber o que elas estão vendo na internet. Quais são os sites que elas estão frequentando, qual é a troca, o tipo de relacionamento que elas estão tendo online. A gente precisa, para evitar a pornografia infantil, para evitar o assédio sexual na internet, a gente precisa muito disso, tá? Vamos ver o que mais aqui. Voltando ainda aos sinais. Então, quando uma criança sofre abuso sexual, provavelmente ela vai dar algum tipo de sinal. Ou ela não vai, se foi na escola, ela não vai querer ir mais à escola, ela não vai querer mais falar com aquele professor, com aquele treinador, ela vai querer sair do esporte, ela vai querer trocar de escola, ela vai ficar quieta, ela vai querer parar de falar, ela vai ficar agressiva, ela vai bater nos outros. Tem várias formas, sem falar da forma física, né? Se a criança apresentar algum tipo de hematoma, edema ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, eu vou retomar, pessoal, aquilo que a gente conversou. Primeiro, antes de retomar, existem vários canais para se denunciar o abuso sexual, né? Por exemplo, existe o Disque 100, tá? Que é uma forma, quando a criança falou, quando a criança relatou que ela está sofrendo abuso sexual, quando a gente acolhe a criança, a gente traz a criança pra gente, a gente faz perguntas diretas para que ela diga, ela não vai geralmente falar tudo de uma vez só, ela vai dizer, o fulaninho botou a mão em tal lugar, aí a gente vai perguntar quando, onde, né? Ele fez mais vezes, perguntas diretas para que ela responda diretamente. A gente não vai ter uma atitude assim desagradável, eu vou atrás dele, eu vou brigar, eu vou bater, eu vou matar, porque daí a criança vai se restringir e não vai mais falar o que ela estava falando. E a gente precisa que ela fale concretamente e fale o nome da pessoa para que a gente possa efetuar verdadeiramente uma denúncia, tá? Então, diz que 100 é uma das formas, o conselho tutelar é outra, a polícia, 191 polícia, né? Existe uma ONG chamada SaferNet, né? Eu vou colocar o nome aqui no Instagram, Safer, de seguro, né? SaferNet. Essa ONG é uma ONG que foi feita justamente para a pornografia digital.